Conforme adiantei em minha manifestação inicial, a partir das informações prestadas pela Presidenta da República, o Tribunal se reúne-se novamente para deliberar as contrarrazões e se elas são suficientes para afastar os 15 indícios de irregularidades detectados. Eu sou Carlos Galdino. E eu sou o House 2. E vamos lá. No ar. Politicast News. O Ministério Público suíço mandou para o Brasil informações sobre contas de Eduardo Cunha e familiares. Isso foi fruto de uma investigação que corre lá na Suíça, na qual o Eduardo Cunha é investigado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. As contas foram bloqueadas. Esse processo foi aberto em abril deste ano. Por ser brasileiro nato, o Eduardo Cunha não pode ser extraditado para a Suíça. Esse processo lá na Suíça, com essas informações novas chegando no Brasil, vem somar com aquele outro processo que o STF disparou em agosto, em que denunciou o Eduardo Cunha por ter recebido 5 milhões de reais em propina. Logo que essas informações foram mandadas da Suíça para o Brasil, o Eduardo Cunha negou, dizendo que não estava sabendo de nada disso, que não tinha contas no exterior, e culpou o PT, disse que isso era um truque, era uma manobra do PT para tentar prejudicá-lo politicamente. E aí, meus amigos, imaginem vocês, né, como o PT está poderoso hoje em dia. Ele conseguiu aparelhar o Ministério Público da Suíça. Bem, o Ministério Público da Suíça reafirmou o que ele tinha dito e acrescentou que Eduardo Cunha foi informado sobre o congelamento. Inclusive tentou entrar com recurso para cancelar o bloqueio sem sucesso. Com isso, nós temos um presidente da Câmara que está respondendo a um processo no Supremo. Tem essas outras informações chegando da Suíça. Mentiu diante de uma CPI, onde ele havia dito que não tinha contas no exterior. Mentiu na declaração de imposto de renda e continua como presidente. Cadê a oposição? Onde está a indignação da oposição contra a corrupção? Pois é, o PSDB diz que é preciso haver provas. E a propósito, diga-se de passagem, só lembrando, o PSDB é quem está tentando manter o financiamento empresarial. Hoje, no dia que estou gravando, que é dia 7 de outubro, o PSOL, junto com deputados de outros partidos, PPS, Rede, PMDB, PSB e PT, entraram com a representação contra Eduardo Cunha. E vamos ver se eles conseguem tirá-lo de lá. Afinal, se a jornada do PSDB tiver êxito, que é uma notícia da qual eu vou falar mais à frente ainda hoje, se tiver êxito, o Eduardo Cunha vai ser o próximo a assumir a presidência da República. Pode. A Dilma anunciou a reforma ministerial e tomou algumas outras medidas. Entre elas, a criação da Comissão Permanente de Reforma do Estado, que eu não sei de que se trata exatamente. Se algum de vocês souber, quiser informar, ficaremos todos gratos. E a extinção de 8 ministérios, ou seja, os 39 que tínhamos vão diminuir para 31 e haverá, com isso, maior participação do PMDB no governo. Eles esperam, assim, que a Dilma consiga uma governabilidade maior. Propõe também a exoneração de 3 mil cargos comissionados, fechamento de 30 secretarias ligadas a ministérios, um corte de 10% nos salários dos ministros, e aí eu queria fazer um parêntese. Primeiro que a redução salarial dos ministros também inclui a mesma redução de 10% para presidente e vice. Enquanto o Planalto toma essas medidas de corte, deputados aprovaram um aumento de 16% do salário dos ministros do STF. O salário que era de 33.763 vai para 39.293 a partir de janeiro, segundo a proposta deles. E eu falei disso na gravação passada, no Politicast News passado. O salário de ministro do STF é referência para o teto salarial do setor público. Vocês lembram que no último Politicast News eu falei que o governo tinha definido regras mais duras contra supersalários, tentar considerar mais benefícios como parte do salário para poder cortar, para poder limitar, para que esse teto não fosse ultrapassado? Pois é, agora vem essa de um aumento de 16% no salário do ministro do STF. Será que isso é coincidência? Bom, continuando com as outras medidas da reforma ministerial. Tem a diminuição de 20% em gastos de custeio, definição do limite de gastos com telefone, passagens e diárias
E não faz parte desse pacote de medidas, mas foi divulgado também que a presidenta vai publicar uma portaria que estabelece novas regras para evitar pedaladas fiscais, definindo uma tolerância rígida de atrasos por parte do governo em relação aos bancos, para evitar esse tipo de ocasião que tivemos recentemente. Assim, 10 ministérios foram cortados ou fundidos com outros. O da Pesca foi incorporado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos junta as Secretarias de Política para as Mulheres, Políticas de Promoção da Igualdade Racial e Direitos Humanos. A Secretaria da Micro e Pequena Empresa, a Secretaria-Geral da Presidência e a Secretaria de Relações Institucionais se tornaram agora a Secretaria de Governo. A Secretaria de Assuntos Estratégicos passou a integrar o Ministério do Planejamento e 2 grandes ministérios, que são o do Trabalho e da Previdência, foram fundidos. Houve também uma troca de ministros em alguns ministérios. A Casa Civil agora está com o Jacques Wagner, que estava na Defesa. A Saúde está com Marcelo Castro, que é do PMDB. Educação está com Aloísio Mercadante, que estava na Casa Civil. Trabalho e Previdência, que é o novo ministério fundindo 2 antigos, está com Miguel Rosseto, que estava na Secretaria-Geral da Presidência. Defesa está com Aldo Rebelo, que vem da Ciência e Tecnologia. Secretaria de Governo com Ricardo Berzoini, que estava na Comunicação. Comunicações agora está com André Figueiredo. Ciência e Tecnologia com Celso Panceira. O novo ministério, que agrupa os ministérios sociais, que é o de Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, está com Nilma Lino, que estava na Secretaria de Igualdade Racial. E o de Portos está com Helder Barbalho, que estava na Pesca. Uma informação que já veio à tona foi que o novo ministro da Saúde, Marcelo Castro, recebeu doações da construtora Jurema, que em 2011 foi flagrada com trabalho escravo. Lembrando que durante as eleições do ano passado, Dilma, junto com outros candidatos, assinou uma carta compromisso contra o trabalho escravo. Então vamos esperar para ver qual medida ela vai tomar em relação a isso. O Marco Civil da Internet nasceu com o propósito de garantir direitos e proteger o cidadão no mundo digital. Ele terminou sendo concluído de uma forma não tão boa quanto a gente gostaria, apesar de ter garantido alguns direitos como a neutralidade da rede. E agora temos projetos de lei que estão tentando transformar o Marco Civil num Marco Civil do mal, levá-lo para o lado negro da força, fazer com que ele acabe viabilizando coisas que eram o que a gente queria evitar, que precisava da ajuda dele para evitar. O PL 215 deste ano, que está sendo apelidado de PL Espião, está querendo exigir que para acessar sites a gente se identifique através do CPF, está querendo instituir o direito ao esquecimento, que é uma questão que ganhou destaque ultimamente, que é o direito de termos o passado esquecido, principalmente quando, no caso de pessoas mais jovens ou que cometem certos erros, que não são erros muito graves, assim, mas que têm um impacto na imagem das pessoas. O problema é, eles estão querendo instituir esse direito de esquecimento e estender esse direito ao esquecimento para políticos, que é uma distorção enorme. Você querer obrigar os sites e ferramentas de busca a apagar informações sobre políticos, informações antigas sobre políticos, é censurar, impedir que o cidadão tenha informações de qualidade sobre um possível candidato que ele vai votar. Além disso, esse projeto de lei está propondo que a polícia tenha acesso a conteúdo de comunicações privadas sem ordem judicial, traduzindo conversas por Skype, mensagens de e-mail, mensagens de WhatsApp. O pretexto dessa proposta é combater crimes contra a honra, que é uma preocupação atual da classe política. É importante que possam ser tratados e resolvidos os crimes contra a honra, mas deve haver outros modos de se fazer que não envolvam expor cidadãos desta forma, tirando inclusive direitos constitucionais, como o direito à privacidade. O projeto de lei também facilita a solicitação de remoção de conteúdo de sites, blogs e redes sociais, isso atrelado com o direito ao esquecimento. Para completar, tem um outro projeto de lei, que é o 2390 deste ano também, que pretende instituir um cadastro nacional de acesso à internet. Imagine, todo brasileiro que precisar acessar a internet teria que se cadastrar e todas as informações estarem guardadas em algum canto. Eu lembro que Sérgio Amadeu,
o professor Sérgio Amadeu falou disso já há alguns anos em palestras, sobre o problema que a gente tem uma rede em que só funciona porque as máquinas são todas muito bem identificadas. Tudo é bem mapeado, de modo que a gente consiga fazer uma solicitação de um determinado site, uma página de internet, e quando essa página é enviada pelo servidor, ela consiga chegar até você. Para isso, todas as máquinas são identificadas, mas é uma identificação técnica, porque não se sabe que pessoa está por trás daquele IP, daquela identificação de máquina. A partir do momento que você exige que todo mundo se identifique em um cadastro, toda a nossa navegação, tudo que se faz na internet vai estar automaticamente mapeado. A partir do momento que você atrelou uma identidade àquele IP, já era. E as informações incluem nome, endereço, RG e CPF. Tudo isso parece uma movimentação para criminalizar a crítica a políticos, não é? Se você analisar bem, o direito ao esquecimento, o acesso que a polícia teria a mensagens privadas e a identificação do internauta. Como bem sabemos, há vários políticos que não sabem lidar bem com crítica. O ex-petista Hélio Bicudo é autor de um dos pedidos de impeachment da presidenta, inclusive um dos que foi muito falado recentemente, talvez por conta de ele ser um ex-petista, eu não sei, sei que ele foi muito bem falado, disseram que ia ser um dos mais importantes a serem levados em conta pelo Eduardo Cunha. Pois bem, ele esteve no Roda Viva há alguns dias, onde demonstrou o quanto ele tem de rancor com o Lula e com o PT, e o processo recentemente foi arquivado por Eduardo Cunha por falta de provas. Os filhos, desde o início, repudiaram a postura do pai, vieram a público declarar isso, e Lula disse que não vai processar Hélio Bicudo em respeito a seus filhos. Fez uma carta aberta que foi publicada no Diário do Centro do Mundo. Pois bem, é um pedido a menos. E agora, continuando com essa tentativa de impeachment. Há uma ação do PSDB contra a chapa Dilma e Temer, lá no Tribunal de Contas da União. A acusação é abuso de poder econômico e político. Detalhe, PSDB teve financiamento empresarial das mesmas empresas que financiaram o PT. Eles estão acusando a outra chapa, apontando indícios que eles compartilham também. Isso é bem curioso. Na verdade, esta ação do PSDB, que foi reaberta no dia 6 deste mês, é tratada no Tribunal Superior Eleitoral. O julgamento no TCU envolveu o que vem sendo chamado de pedaladas fiscais. O relator é o ministro Augusto Nardes, que é ex-deputado do PP, e ele está sendo investigado pela Polícia Federal e Ministério Público sob a acusação de ter recebido em fraudes fiscais 1,65 milhão ou é 1,8 milhão. Eu vi em duas fontes que havia uma contradição, ou são dois processos, não sei, relacionados ao CARF, aquele esquema de fraude fiscal que estava tendo lá, que a Operação Zelotes investigou. Somando-se a isso, aconteceu que esse ministro ele foi a público, foi até a imprensa, chegou a falar que eles iam fazer história, que o Tribunal de Contas iria fazer história, que a defesa da Dilma ia ser rejeitada, tudo isso antes de haver o julgamento, o que vai contra a legislação. Por conta disso, o governo está tentando destituí-lo da função. Como um acréscimo, o ex-ministro Joaquim Barbosa chegou a dizer que o Tribunal de Contas não tem estatura para originar um impeachment. A razão é bem simples. Os ministros do Tribunal de Contas são geralmente aposentados políticos. São políticos que são indicados para lá e acabam cumprindo um papel, pelo menos é o que se diz, de proteger os seus. É um papel muito mais político do que técnico, que é o que deveria ser. Afinal, a justiça só se faz quando você encara a coisa de uma forma técnica e objetiva. Não dá para misturar política com justiça, sob pena de comprometer a imparcialidade. Por unanimidade, o TCU rejeitou as contas da presidenta em 2014. Em seu blog, o Planalto reafirma não ver motivos legais para a rejeição das contas. Outro possível indício de uso político do tema está no convite feito pelo TCU a líderes dos movimentos Brasil Livre e Vem pra Rua para o dia do julgamento. O Estado de São Paulo, o jornal,
divulgou que houve um esquema de corrupção, de recebimento de propina na gestão Lula, para favorecer a redução do IPI do setor automobilístico. Lembra que eu venho falando ultimamente? Eu acho que já há um bom tempo que sempre achei estranho o setor automobilístico receber essas isenções, esses agrados, enquanto outros setores nem tanto. E o setor automobilístico não é um setor tão benéfico para a sociedade, porque ele tendo esses benefícios, por um lado, permite-se que as pessoas tenham mais acesso a automóveis pessoais. Ter automóveis pessoais não é necessariamente o melhor caminho, por conta da poluição que gera nas cidades, por conta de congestionamentos. É bem mais interessante se investir em serviços de transporte urbano de qualidade, e que quem tem automóveis possa se sentir até tentado a deixar o automóvel em casa para ir ao trabalho, por conta de se sentir satisfeito com o sistema de transporte público. Esse é o cenário ideal. Pois bem, o Estado de São Paulo diz que o Lula recebeu propina para facilitar esse benefício para a indústria automobilística, que Lulinha teria recebido 2,4 milhões de reais, que foram pagos por Mitsubishi, Ford, Subaru e Hyundai. Contratos foram assinados entre 11 e 19 de novembro de 2009 e em 20 de novembro do mesmo ano foi prorrogada a validade dessa medida de 2011 para 2015. É uma denúncia forte, é interessante, eu espero que, caso seja verdade, apareçam provas, porque isso explicaria muita coisa. Mas como a gente sabe que a grande mídia brasileira tem um histórico de tentar derrubar Lula e PT, inventando esquemas, difamando, não tem como saber ainda o quanto disso é verdade. Mas eu espero que, independente disso, seja investigado para que seja tirado a limpo. A Câmara aprovou o fim da prisão disciplinar para policiais militares e bombeiros. Esse é um avanço muito importante, se for concluído, se passar também pelos outros setores que precisam passar para ser aprovado e começar a valer, vai ser uma conquista muito boa, porque, como eu já disse no passado, eu acredito que grande parte da forma desumanizada com que a polícia age com o cidadão é um reflexo de como eles são tratados lá dentro, onde eles são humilhados, são desumanizados por seus superiores. Prisão disciplinar é um absurdo, você ser preso, você ser impedido de ir para sua casa por conta de estar com a farda amassada, por conta de detalhes que podem muito bem ter uma punição, mas não uma tão grave assim. Rede Sustentabilidade convidou os piratas para se candidatarem em 2016. O que eles disseram é que se o pessoal do Partido Pirata, que ainda está em processo de oficialização, ainda não é um partido propriamente, se eles tivessem interesse em concorrer nas eleições de 2016 a prefeito ou a vereador, eles poderiam utilizar a sigla da rede sem o comprometimento, o vínculo forte partidário que existe normalmente quando você adere a uma sigla. Mais ou menos o que o PSB fez com a própria Marina nas últimas eleições. Então a rede fez isso com os piratas, talvez eles estejam fazendo com outros grupos que estão tentando se tornar partidos também. É uma postura interessante e não sei ainda qual vai ser a ação do Partido Pirata a esse respeito, mas vamos esperar. Depois de receber um prêmio de gestão hídrica, em respeito, em reconhecimento a todo o excelente trabalho feito na gestão hídrica de São Paulo, a gestão do Geraldo Alckmin veio com mais uma. Lembra do esquema de corrupção lá do metrô, a máfia do metrô de São Paulo? Pois bem, os documentos referentes aos metrôs de São Paulo vão ficar sob sigilo por 25 anos. É o que quer o Geraldo Alckmin. Quase todas as obras estão atrasadas e a população vai ficar impedida de obter qualquer informação que justifique esses atrasos, qualquer detalhe a mais interno a esse respeito. Voltamos à censura. O petista José Eduardo Dutra faleceu no último dia 4 e no seu velório apareceram manifestantes protestando. Relatos dizem que 3 vezes um carro passou jogando papéis e os policiais presentes dizem não terem visto nada. Os papéis traziam frases ofensivas, imagens ofensivas, entre elas a frase "petista bom é petista morto". É incrível o nível em que o ódio chegou no Brasil, nesses grupos antipetistas. Eles desrespeitam a dor da família, no momento de dor, vão lá fazer ataques. Isso não pode ser encarado como uma manifestação sadia, como uma manifestação, simplesmente. Isso é um ato fascista. E eu não estou dizendo isso querendo defender PT ou o que for.
é o simples ato de estar lidando com pessoas. É uma desumanização muito grande você não respeitar a situação, independente de ter sido alguém do PT, do PSDB ou quem quer que seja. É preciso haver respeito. É o que nos define como cidadãos, como seres humanos. É isso aí, mais uma vez, obrigado por acompanhar o Politicast. Vocês podem comentar à vontade lá no politicast.info, podem mandar e-mail para contato@politicast.info. Sou mais atrapalhado que o Alcione, mas faço o que posso. Desculpe qualquer coisa. E é isso aí, política faz parte da vida e até a próxima.